Estamos fazendo aos sábados, nos nossos cultos de comunhão, uma série de sermão. O nome dessa série é Conhecendo a Deus e seus Atributos. Para nós, como igreja, conhecer melhor o nosso Deus, o nosso Criador. Hoje, irmãos, faremos uma exposição, um salmo, onde nós conheceremos melhor a onisciência e a onipresença divina. Os atributos de Deus são como qualidades. A várias pessoas nós podemos dar qualidades, podemos identificar através dessas qualidades como é a pessoa, podemos conhecer melhor a pessoa através das suas qualidades, podemos ver mais da pessoa através das suas qualidades. Então, os atributos de Deus é isso, ele nos revela o seu caráter, ele nos revela mais sobre a sua pessoa. E os atributos de Deus revelam claramente quem é Deus para nós e por que ele é esse ser único, por que ele é esse ser divino que não tem par, por que ele é o mais poderoso, por que ele é o ser dono desse universo, criador de todas as coisas. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139. Fique com as Bíblias abertas, acompanhe dentro do possível. Nós vamos falar um pouco, vamos passear um pouco por várias passagens bíblicas, para que nós possamos identificar mesmo quais são os lugares e quais são os versículos a qual o Senhor se revela para nós. Salmo 139, a leitura do sermão desta noite. Davi reconhece as infinitas misericórdias de Deus e expressa o seu desejo de que sejam aplicadas a ele. Lemos a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas como efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles está escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desce cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pela graça, Senhor Deus, de estar diante, Senhor Deus, do meio de graça, que é, Senhor Deus, a explanação da tua palavra, que é a exposição, Senhor Deus, de um sermão, que é, Senhor Deus, estar reunidos como igreja. Edifica a tua igreja através, Senhor Deus, desta simples mensagem, que ela possa achar, Senhor Deus, um lugar no coração de cada um, e com efeito, Senhor Deus, transformar-nos nós a cada dia mais a tua imagem e semelhança. Que a tua glória reflita em nós, Senhor Deus, mas não para nós ser elevado. Receba a glória somente para ti, Senhor Deus, e se faz conhecido entre os homens, trazendo para ti aqueles que são teus, através, Senhor Deus, do teu refletir em nós. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência na série, né, que nós já mencionamos. Nós já tivemos, irmãos, nestes sermões, conhecendo a Deus, os seus atributos. Já discorremos sobre a pessoa, sobre os nomes de Deus, sobre a forma com que o nome dele revela ele para nós ao longo das Escrituras. Já discorremos sobre o atributo da onipotência de Deus, que é o seu poder, né? Já conhecemos mais sobre a onipotência, identificamos, irmãos, identificando nesses sermões que Deus é o único poder que rege soberano o universo. Ele é o maior poder e ele é o único poder que merece ser adorado, que merece ser reverenciado. Ele rege sozinho, irmão, soberano, este universo e tudo que nele há. Deus, pelo seu poder supremo e magnífico, ele chamou todas as coisas à existência. Nós sabemos, irmãos, que para confeccionar qualquer coisa, seja essa cadeira que nos ampara, necessitamos de pelo menos duas coisas básicas. Uma delas é o material pela qual a cadeira vai ser confeccionada e as ferramentas que nós vamos manusear para que a cadeira seja formada. Isso é o poder de Deus na criação, refletindo na criação, nos homens, com um atributo também que é a criação do homem. O homem cria, ele pode formar, mas ele depende desses dois materiais minimamente. Deus não, Deus pelo seu poder, sem ter nada, ele chamou tudo à existência. E tudo que nós olhamos não foi feito daquilo que aparentemente é. Ele saiu do nada. Não usou ferramentas, somente com a sua palavra e o seu poder chamou todas as coisas à existência. Então, irmãos, nós discorremos e aprendemos que pelo seu poder, além de ele chamar à existência, ele governa e ele mantém tudo em ordem, né? Então, irmãos, depois de receber esse conhecimento, vimos o quão importante é conhecer mais a Deus. Né? E quais são as suas implicações. Quais são os benefícios de nós conhecer a Deus e vimos também quais são os malefícios de nós não conhecer a Deus. Os benefícios é que estaremos amparados pela verdade e pelo verdadeiro. E os malefícios é que criaremos um Deus falso e colocaremos no lugar do Deus verdadeiro. Então incorreremos em pecar contra a lei de Deus, que é não fazei para vocês imagens, não caiam no pecado da idolatria. Tudo que está no lugar de Deus, que não é Deus que nós adoramos, nós caímos no pecado da idolatria. Então esse é um dos benefícios de nós conhecer a Deus, né? O benefício maior é poder expulsar do nosso coração aquele Deus que nós imaginamos como se fosse um Papai Noelzão sentado num trono, onde as pessoas se achegam nele e recebem os presentes e recebem as suas benevolências, e é aquele Deus bonzinho, né? Aquele senhorzão forte sentado na cadeira. Não, não. Deus é Deus supremo, ele é Espírito e ele tem os seus atributos. E através da sua palavra podemos conhecer ele verdadeiramente. Isso, irmãos, muitas das vezes
Esse falso Deus ele é construído em nós por uma outra pessoa que pelo seu entendimento ele vai lá e começa a formular coisas e nós depositamos a confiança nessas pessoas por instituições, por religiões, por seitas, e essas pessoas criam e usam disso, elas temem a Deus tanto quanto um ateu. Na verdade, eles não temem a Deus mais do que um ateu, porque usam da palavra, usam de Jesus Cristo, usam do poder de Deus para atrair e manipular pessoas, e eles vão ter os pagos, eles vão ter o seu pago ao fim do dia. E hoje, irmãos, conheceremos mais, um pouquinho mais de profundidade dos dois atributos de Deus e o que isso implica na nossa vida como cristão e como devemos corresponder com relação a um pouquinho mais do conhecimento que esse sermão nos trará. A onisciência de Deus, amparado pelo texto que lemos, 139 de Salmos, versículo 13 a 16, está escrito assim: pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo muito assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando o oculto foi formado e entretecido com a profundeza da terra. Os teus olhos ainda me viram, na substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Onisciência de Deus. O termo, irmãos, onisciente, o termo onisciente indica para nós, o termo onisciente indica que quem é detentor desse atributo é alguém que sabe tudo. É alguém que sabe tudo. Irmãos, sabemos que uma pessoa, se ela vive 100 anos e dedica esses 100 anos da sua vida em uma determinada área de ciência e pesquisa, ele vai adquirir muito conhecimento naquela área. Porém, ele está longe de esgotar todo o conhecimento que existe naquela área. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que estuda para tratar dos nossos olhos. O olho, irmão, ele é uma peça, um membro do nosso corpo de extrema complexidade. De extrema complexidade. Existem milhões de nervos que interligam dentro desta pelota, que aqui nós carregamos no rosto, e que se um fiozinho desse relar no outro sem o devido encapamento, ele dá um curto e nós perdemos a visão. E nós temos profissionais, irmãos, que dedicam a vida do estudo somente na área do olho, mas ainda chega pessoas até ele com determinado grau de complexidade que ele não pode fazer nada. E que o conhecimento dele vai até um certo ponto e ele não consegue solucionar o problema. Então sabemos, irmãos, que os homens jamais podem carregar tal atributo. Esse é um atributo único, exclusivo do nosso Deus. Porque saber tudo só compete a Ele. Porque Ele é o Deus que o homem estuda o olho até um determinado momento e fica limitado. Mas Ele é um Deus que cria o olho. E que coloca esses fiozinhos e essas terminações nervosas, coloca ela no seu devido lugar. E nós olhamos, enxergamos e captamos da melhor forma possível pela sua criação, pelo seu poder, pela sua ciência, pela sua sabedoria. Então ele só não pode resolver um problema de um olho, como também ele pode criar um olho. Esse é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, a palavra onisciente, ela vem, irmãos, ela vem do latim, onde ela é uma palavra composta, omnisciens, onde omnis significa tudo, e sciens, que vem da palavra scire,
é igual a conhecer, ou seja, conhece tudo. E se refere ao atributo de conhecer todo, de possuir todo o conhecimento. As Escrituras dizem que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele sonda todos os corações e observa o caminho de todas as pessoas. Vamos às Escrituras ver o que ela fala sobre esse poder exclusivo de Deus, sobre esse atributo de Deus? Quem tem a Bíblia vai abrindo aí na forma possível. Se não conseguir acompanhar, ouça com atenção. O Salmo 33, de 13 a 15, fala dessa seguinte forma. Salmos 33, de 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Olha isso, irmãos. Observem com atenção. Isso. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Do lugar de sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Que poder imenso, né? Ele observa todos em um único momento, e é ele que forma o coração de todos eles. Provérbios 15, 3, está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Salmo 139, de 1 a 5, que é o salmo que a gente leu, ele vai referenciar, né, desta forma: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Sobre mim pões a mão. Irmãos, a onisciência de Deus indica que ele possui um conhecimento perfeito, irmãos. Indica que ele detém o poder de conhecer todas as coisas. Ele, irmãos, ele conhece todas as coisas, tanto do passado quanto do presente. Ele conhece todas as coisas, até mesmo do futuro. E o pior, irmãos, que isso é para ele tão fácil, que ele conhece simultaneamente as coisas. Para ele não está inserido num tempo como nós. Ele só está na sua dimensão. O poder dele é tão tremendo que ele conhece tudo do início ao fim. E ele conhece todos os resultados possíveis, se as coisas acontecem ou não. Sabe quando você está num jogo de xadrez e que você fala assim, eu vou pôr a torre ali na frente, e se eu colocar ela ali na frente vai acontecer tal coisa, e aí você fala assim, não, eu vou voltar ela para trás. É assim que o Senhor trabalha com o ser humano, trabalha com este universo. Ele conhece todos os resultados possíveis. Se nós sairmos de casa e nós formos atropelados, ele conhecia. Se nós não saímos de casa, ficamos deitados em casa e nada acontece com nós, ele também conhecia. O poder dele é tão supremo, a onisciência dele é tão suprema, a sabedoria dele é tão suprema, que todos os resultados possíveis da nossa vida, ele está no controle, ele está detendo com ordem da sua mão. Ele está no absoluto controle, a sua sabedoria cuida disso. Deus, irmãos, não precisa obter nenhuma informação. Todo o seu conhecimento se encontra na sua mente de modo imediato e direto. Tudo está na sua mente. Ele não precisa recorrer a nada. Ele, dentro dele, na sua mente, ele detém todo o conhecimento e sabedoria. Conhece, irmãos, tão bem o futuro quanto o passado. E nós, irmãos, vemos pelos autores da Bíblia que eles expressam admiração
Os próprios autores, guiados por Deus, em determinados momentos, quando eles se depararam com essa grandeza, quando eles identificaram essa grandeza, eles caíram e romperam louvores. Se nós lermos Isaías 48, de 18 a 19, vai falar sobre a questão de se a coisa tivesse acontecido. Ele vai falar assim, se tivesse dado os ouvidos ao meu mandamento, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia. Tá vendo? Ele está falando através do profeta que se Israel tivesse ouvido o seu mandamento, não fugiria ao seu controle. Não fugiria! Ele já sabia qual seria o caminho e ele ordenaria para eles caminho de paz. Então, irmãos, quando Paulo ele chegou e encontrou essa grandeza, essa magnitude, tecendo ali um discurso sobre a salvação, lá em Romanos 11, do versos 33 ao 36, ele parou o que estava escrevendo, ele não conseguiu escrever mais, e ele rompeu ali, do fundo do seu ser, um louvor a esse tamanho Deus. Olha só o que ele escreveu. Romanos 11, verso 33, até o 36. Ele escreveu assim, não se contendo mais com a caneta, né? Ele começou a tecer um louvor. Ele fala, ó profundidade da riqueza. Tanto em sabedoria como em conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. E quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro para que dele, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tá vendo, irmãos? Não conseguiu escrever aquilo que queria mais. Parou o texto no meio e rompeu louvores à sua grandeza. Salmo 139, 6, o salmista não aguentou também e falou assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É o que o salmista falou no texto que a gente leu nesta noite. Irmãos, não há nada oculto a Deus. Nunca há, irmãos, a menor diferença entre o conhecimento de Deus e a realidade que nós vivemos. Não há, irmãos. Não há a menor diferença. Se nós, irmãos, estamos em saúde ou se nós estamos em doença. Se nós estamos, irmãos, em pobreza ou se nós estamos em riqueza. Se nós estamos em uma determinada situação benéfica, de bonância, no mar tranquilo ou se nós estamos, irmãos, numa situação difícil, com as ondas altas e o nosso barco parece que vai a pique. Para ele não há diferença. Ele conhece todos os nossos movimentos e não há nada oculto aos seus olhos. Conhecimento que Deus possui, irmãos, é associado à sua soberania. E as coisas só acontecem porque ele permite. E as coisas só acontecem porque ele delibera. Lembramos aqui da passagem de Jó, quando ele autorizou que Satanás mexesse na sua vida, que Satanás o atormentasse. Então, irmãos, o conhecimento dele está atrelado à sua soberania. Ele conhece todos os fatos, pensamentos e possibilidades de todos, irmãos, seja pessoas, animais, plantas, objetos inanimados, tanto dele quanto em relação a nós. Pois ele, irmãos, que criou, ele que sustenta e faz, irmãos, ele organiza para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Irmãos, seguindo, para nós conhecer mais um pouco da onipresença de Deus. A onipresença de Deus é relatada aqui no Salmo 139, do verso 7 e 10, do 7 ao 10. Ele fala assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até a própria treva
Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Muito forte, né, irmão? A onipresença de Deus. Se nós formos relembrar, irmãos, o texto que fala sobre, relata a passagem que Salomão foi consagrar o templo a Deus. Quando ele fez um templo, construiu do melhor e um lugar específico para que Deus habitasse, ele também teve que admitir, lá no livro de Crônicas, irmãos, Crônicas e o Primeiro Reis, lá no livro de Primeiro Reis tem o relato completo. Na consagração do templo, na cerimônia inicial, ele fala, irmãos, que é impossível conter Deus naquele ambiente que ele tinha criado. É impossível que Deus fosse alguém ou uma coisa que se colocasse dentro de uma coisa criada por mãos humanas. Está escrito assim, em 1 Reis 8, 27, fala: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Ou seja, a terra comportaria esse ser tão tremendo? Esse ser tão grande, né? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Olha só, irmãos, a sabedoria de Salomão. Compreendeu a magnitude de Deus. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quantas pessoas, né, irmão, cercando Deus a uma coisa tão pequena, né? E o Deus, esse ser tão tremendo, é magnânimo de uma forma que não se cabe neste universo. Todos os lugares do universo é preenchido com a sua presença. A palavra onipresente, irmão, esse atributo da onipresença de Deus, ela significa, também vem do latim, omnis praesens, omnis todo, igual, e juntado com praesens, que é presente, fica presente em todo lugar. E se refere, irmão, ao estado de estar presente, refere-se ao estado de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, irmão, é impossível. Isso é impossível de Deus compartilhar com alguma da sua criatura, pois nós somos limitados. Nós estamos aqui, nós podemos até pensar em outro ambiente, mas lá nós não podemos estar. Nós estamos aqui e somente aqui. E Deus, ele é um ser que a sua presença preenche todos os lugares. E ele está presente em todos os lugares. Quando, irmão, a Bíblia fala que Deus, como onipresente, quando ela relata que Deus é onipresente, ela quer dizer para nós que ele está em todos os lugares. Mas, irmãos, ele está na sua plenitude. Ele está em todos os lugares na completude do seu ser. Não quer dizer, irmãos, que Deus está aqui com o teu pé e ele está sentado lá no alto morro do Bergamasque e ele deita em cima do morro e estende a sua mão em Ourinhos. Não quer dizer isso. Deus, ele está presente em todos os lugares na plenitude do seu ser. Ele está completamente aqui neste momento, está completamente ao lado do irmão Gustavo, ele está completamente aqui ao meu lado e ao lado do irmão Roberto, da irmã Gisele, dos demais que aqui estão, e ele está completamente ocupando todos os lugares dessa imensa vastidão do universo. Todos os lugares, irmãos, está o nosso Deus. Todos os lugares está o nosso Deus. Porque é infinito, irmãos, é uma imensidão, mas ele é eterno, ele é infinito, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ouvindo e observando tudo. Então, irmãos, não significa de maneira alguma que Deus está aqui agora e ele não está em outro lugar. Deus está aqui quanto está em todas as igrejas. Deus está neste mundo agora, como também está no inferno, que está preparado para julgamento de Satanás e todos aqueles que não obedeceram e que não aceitaram o seu único filho. Deus, ele está presente em todos os lugares. Ele é presente constantemente em todos os lugares. Não se pode falar
que tal igreja não tem Deus, que tal lugar não tem Deus, que tal denominação demoníaca não tem Deus. Eles têm Deus, está entre eles, porém, a uns o Senhor está com as bênçãos e ajudando a viver segundo os seus mandamentos, e a outros o Senhor está com a sua justiça e com a sua ira, mas ele está presente em todos os lugares. A uns ele edifica e a outros ele destrói. A uns ele chama para si e a outros ele anota tudo para seu juízo, para que tudo lhe seja cobrado. Então, irmãos, embora, irmãos, o universo não consiga conter Deus, ele está em toda a sua plenitude, em todos os lugares. Ainda que o universo seja pequeno para ele, mas ele está aqui e nos céus dos céus e em todos os lugares. Na passagem, irmãos, de Jeremias 23, versos 23 e 24, o próprio Deus fala através do profeta que ele enche os céus e a terra. Lá está escrito assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Ocultar-se-ia alguém? Será que alguém pode correr na minha presença? Diz o Senhor, porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele mesmo, irmão, falando para nós da sua onipresença, constante em todos os lugares. Vemos, irmãos, na pregação do apóstolo Paulo, a exaltação da onipresença de Deus. Esse relato é importantíssimo. Quando Paulo chega em Atenas, o coração dele se constrange com tamanha idolatria, com tamanho zelo que eles tinham pelos falsos deuses, e ele prega assim para eles: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Irmãos, o ponto está aqui: nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqui Paulo, irmãos, pegou toda a sorte dos atenienses de falsas filosofias ou de filosofias humanas e colocou em xeque. Vocês podem achar que são alguma coisa, mas aqui vocês não escapam, porque nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Literalmente, nele somos. Só somos porque ele é por nós. Só somos porque ele é o criador dessa coisa. Só somos porque ele é o formador e ele detém a sabedoria de como organizar isso. Então, irmãos, quer um homem reconheça ou não, a realidade de Deus é inevitável. Não há lugar em que ele não esteja. Não há lugar, não tem como, né? Em que ele... Além disso, irmão, todas as coisas foram feitas por eles e continua sendo sustentada por ele. Ele, irmãos, colocou o universo em movimento. Ele colocou o universo em movimento. E ele, irmãos, continua sustentando esse movimento desse universo. O nosso Deus continua sustentando. Da maior estrela, a menor partícula, é ele, irmãos. É Deus. É Deus. É por causa dele que isso existe. É por causa dele que isso está até o dia de hoje. A vida toda, a vida de toda criatura, grande ou pequena, depende dele. Depende dele. Irmãos, quero concluir essa mensagem com duas questões, irmãos. Com duas questões para a nossa reflexão, para a nossa jornada, para a nossa vida cristã, para a nossa vida de servos dele. O que, irmãos, que esse conhecimento instiga em nós, o que ele instila em nós, o que ele produz em nós, o que ele deve produzir para nós que somos cristãos. Irmãos, e qual é a forma que devemos corresponder com esse conhecimento?
Irmãos, para nós cristãos, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, irmãos, deve produzir em nós, ela nos instiga, irmãos, ela nos coloca em um estágio de termos grande confiança e de termos conforto no nosso Deus. Porque, irmãos, ninguém, irmãos, deve querer adorar um Deus que não tem as qualidades do nosso Deus. Irmãos, olha para vocês verem o nível da maldade das pessoas, o nível da cegueira das pessoas. Eles adoram deuses feitos por mãos de homens. E nós sabemos o porquê que eles fazem isso. Nós lemos aqui na quarta-feira, 1 de Romanos, depois vocês lêem. É porque eles querem alguém que dê proteção para as suas evasões. E eles não querem estar diante de um Deus que tem uma lei tão santa, de que tem uma lei tão pura, para que não seja julgado por ela. Então eles adoram a falsidade. Para nós cristãos, irmãos, deve ser, irmãos, confortante ter um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Por quê, irmãos? Todo crente, irmãos, do maior ao menor, ele beneficia-se, irmãos, da plena presença de Deus. Irmãos, é muito benéfico para nós saber que o nosso Deus, ele está constantemente ao nosso lado. E que não existe um lugar aonde ele não esteja. E que a qualquer momento que nós precisamos, nós possamos clamar a ele. Não existe uma situação que somos colocados na vida, mesmo que seja a mais atroz, que nós estamos na estrada, alguém nos para, leva o nosso veículo, arrasta nós para um canavial, e ali a gente acha que a gente está sozinho. Não, o nosso Deus está ali. E pronto a nos ouvir. Pronto para quem lhe clama. Né? Então todos os cristãos, irmãos, devem ter o conforto de saber que esse Deus, ele é onipresente, está em todo lugar. Pois ele, irmãos, isso é um benefício para nós. A presença total de Deus. Deus, irmãos, conhece todas as nossas necessidades. A sua sabedoria leva a ele a conhecer todos os nossos caminhos e necessidades. Deus conhece, irmãos, e ele compreende todas as nossas provações e nos deu a sua palavra infalível, irmãos, para nos conduzir através da vida. Ele nos conhece, ele sabe e ele criou para nós algo a qual nós pudéssemos apalpar e conhecer melhor ele. E através da sua palavra nós conhecemos melhor e sabemos que ela nos ensina a direcionar a nossa vida, a viver uma vida de acordo com o seu querer e não com o nosso querer. Deus é maravilhoso e isso deve produzir, irmãos, para nós confiança e conforto. Mas e para os incrédulos? E para os ímpios, os perversos? As pessoas que se negam a seguir os conselhos desse Deus? E para esses, aqueles que se negam a se encurvar e que levam a vida de qualquer maneira e que estão na sua presença de qualquer jeito, não dando ouvidos à sua palavra e nem aceitando em seu coração os ensinamentos e a forma com que ele quer que nós vivamos, e para esses. Se para nós esse conhecimento instila conforto, irmãos, para essas pessoas, esse conhecimento instila um terror danado. É um terror, porque, irmãos, eles sabem. A onipresença de Deus é um terror para eles. Porque eles sabem que Deus está ali nas suas maiores atrocidades. Eles sabem que Deus está ali naquele momento que ele os nega. Que ele nega o seu convite. Ele sabe que Deus está ali, que quando ele vai de encontro à lei de Deus, que está descrita na sua palavra, ele sabe que Deus está ali. Então que os nossos ouvidos hoje, irmão, ouçam e nós somos conduzidos à humildade de se alinhar com esse Deus. Porque para o perverso, irmão, o terror jaz à porta. Porque não há possibilidades de fazer a perversidade. Não existe possibilidade alguma de se cometer uma coisa contra esse Deus sem que ele veja. Não existe nem sequer uma possibilidade de você ir ao fundo do mar, onde não chega a luz do sol,
você transgredir contra ele e ele não anotar a transgressão. Não se pode esconder ou escapar, irmãos, da sua presença. E a onisciência de Deus, a sabedoria, irmãos, ela também nos traz conforto. Ela também nos traz conforto. Por quê, irmãos? Deus julgará todo homem, irmãos. Todo homem. De acordo com o seu perfeito conhecimento. De acordo com a sua perfeita sabedoria. Ele, irmãos, ele tem o conhecimento perfeito sobre todos os fatos. E não é possível, irmãos, nós transgredir contra a sua lei sem que ele saiba. Nenhum pecado está oculto ou será esquecido. Toda a criatura, qualquer ação, toda a ação de toda criatura e todo o pensamento de qualquer criatura está registrado na sua presença. E uma vez cometido, está arquivado e jamais será apagado. Só existe uma forma e nós saberemos e sabemos qual é. Irmãos, toda a escritura, toda criatura, toda a ação dessa criatura, irmãos, está, irmãos, registrada diante dele como um livro aberto. Como um livro aberto. E podemos ver isso, irmãos, no livro de Mateus 10, de 29 a 31, está escrito assim, irmãos. O conhecimento de Deus na nossa vida, né? Que nós alimentamos na nossa alma hoje, no nosso ser, para a nossa jornada, para a nossa semana, para o futuro que nos desafia, que nós alimentamos esse conforto. Está escrito dessa forma. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Irmãos, que esse conhecimento nos traz hoje paz para nós viver a nossa jornada. Que esse conhecimento nos traz descanso na sua soberania, na sua onisciência, no seu saber. Ou nós achamos que aquilo que deu errado para nós no decorrer dessa semana, deste mês, desse ano, está oculto à sabedoria de Deus. Está oculto ao ser de Deus. Ou nós achamos que ele veio com nós até quando nós estávamos tudo certo, ou quando o nosso barco apresenta um furinho aqui ou acolá, ele pulou do barco, temendo antes de nós. Não! Deus, irmão, sabe, e o próprio Cristo falou, bem mais valeis do que muitos pardais, que o Senhor alimenta diariamente, quanto mais nós. Mateus 6, de 7 a 8, fala assim, e orando não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Antes que lhe o peçais. Olha, irmãos, a sabedoria de Deus. Olha a presença de Deus aonde vai. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Ele sabe antes que a coisa se apresente na nossa vida. Ele já sabe os caminhos e a direção a qual tomar. E aí em 6, irmãos, de Mateus, de 31 a 33, fala assim. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será, irmãos, que dá para nós sair daqui com a nossa fé fortificada hoje? E que nós possamos, a partir deste momento, conhecer mais a Deus e trazer para nós e buscar em nós um conforto na sua soberania? Buscar em nós, irmãos, um conforto e descanso no conhecer de Deus, de saber que a nossa fé está plantada no ser mais superior deste universo e que não existe nada que possa fazer par com ele. E que ele é poderoso e supremo sobre todas as coisas. Hebreus 4,13, irmãos, fala da seguinte forma. Sobre a questão de que Deus
está presente em qualquer lugar para juízo. Ele fala assim, ó, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. A quem temos de prestar contas. Tudo, irmãos, é um livro aberto. Tudo é um livro aberto. Jeremias 17 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, quão maravilhoso para nós é conhecer mais esse Deus. Quão bondoso é. Como devemos, irmãos, corresponder então a esse conhecimento? Como devemos, irmãos, nos portar? Devemos, irmãos, nos portar diante desse Deus com temor e tremor. Devemos, irmãos, nos portar diante dele com temor e tremor, sabendo, irmãos, que diante desses conhecimentos não há escapatória. Diante desse Deus não tem saída, irmãos. Diante desse Deus, irmãos, não tem. A única forma, irmãos, é que o Espírito Santo nos guie, irmãos, os nossos corações à humildade e ao quebrantamento, aceitando o propósito dele na nossa vida, aceitando a sua soberania reger a nossa vida. Não nós querendo ser dono de nós mesmos, mas nos entregando a ele, irmãos, aceitando o seu propósito. E ele é o Todo-Poderoso. Não tem como nós, irmãos, lutar contra isso. Ele sabe tudo e nos guia por onde ele quer. Pois, irmãos, o seu poder, a sua onipotência, onisciência, onipresença, ela está intimamente ligada à sua soberania. E ele nos guia por onde ele quer que nos passe. Né, irmãos? Ele também, irmãos, tem muito amor, ele é misericórdia. E é através do amor e da misericórdia, e é através da sua soberania, que ele nos levou, irmãos, ao conhecimento da sua maior obra, que é a cruz de Cristo. É através da sua graça que ele nos levou ao conhecimento, que ele revelou a nós que a única forma de nós sairmos desse julgamento é deixar que alguém seja julgado em nosso lugar. A única forma de nós sairmos do julgamento desfavorável, de nós entrarmos no salão deste juízo, é se alguém pagar esse preço por nós. E esse plano foi ele mesmo que criou. Ele desceu do mais alto céu a essa baixa terra, irmãos, para morrer por nós, para pagar as nossas falhas, os nossos pecados. E hoje, irmãos, diante desse conhecimento tão grande, nós temos o direito de se achegar a ele como filhos. Nós temos o direito de se achegar a ele, não como um inimigo mais, mas como um filho arrependido, como um filho, irmãos, que foi tirado do lamaçal para uma vida digna, como um filho que foi tirado da morte para a vida, como um filho que foi tirado das trevas para a luz. E temos o direito, irmãos, de viver uma vida nova, se nós aceitarmos a sua obra magnana, se nós aceitarmos, irmãos, a sua obra máxima na cruz, que é Cristo morrendo por alguns, que é Cristo morrendo por alguém que não seria capaz de se salvar, por alguém que não seria capaz diante de tanta justiça, diante de tanta santidade, nós, irmãos, não seríamos capazes de agradar esse Deus tão poderoso. Se fosse por nós, sem alguém pagar esse castigo que era para nós com certeza, irmãos, padeceria sobre esse castigo. Nós com certeza, irmãos, padeceríamos sobre esse castigo. Então, irmãos, devemos, irmãos, a cada dia mais nos render a Cristo. Você acha, com toda a certeza do seu coração, que você é capaz de escapar de um Deus tão poderoso quanto esse? Você tem certeza no íntimo do seu ser que você é capaz de transgredir a sua lei sem ser visto por ele? Você é capaz no íntimo do seu ser agora de responder que ele não sabe as atrocidades que você comete? Talvez você pode ocultar isso da tua esposa, do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão,
Talvez você pode até mesmo enganar a você mesmo, falando que as atrocidades são mínimas, mas diante de um Deus tão poderoso, qualquer fagulha do nosso erro, da nossa falha, se transforma em algo que merece ser julgado eternamente. E o poder de Deus, irmãos, é tremendo, mas a sua ira e a sua justiça, que veremos mais adiante, com clareza, como que ela age sobre a humanidade, sobre todo o universo corrompido, ela virá para julgar a todos. O que devemos aproveitar é que enquanto a sua justiça e ira não é derramada sobre esse universo, ele ainda está com a mão estendida. Ele ainda está com a misericórdia estendida para nós. Mas o dia que a ira e a justiça se manifestar, a sua mão encolherá. A sua misericórdia se encolherá. E se nós não tivermos alguém que advogue por nós, alguém que suporte essa ira por nós, nós certamente seremos condenados justamente porque o seu poder é tremendo. O seu poder é magnânimo. O seu poder nos encontrará. E diante dele será exposto todas as nossas mazelas. Diante dele será expostos todas as nossas maldades. E ele desferirá com ira santa, com justiça, a sentença de condenação. Então, irmãos, que nós guiamos, irmãos, os nossos corações e nos apeguemos a Cristo. E nós cremos, irmãos, que todos aqui possam crer de todo o teu coração que não há saída diante de um Deus tão tremendo. Não há saída diante de um Deus tão poderoso. Ele vai nos encontrar. Ele vai nos achar. Que cada um aqui possa se apegar na obra da cruz, crendo que Cristo é o seu suficiente Salvador. Crendo que Cristo é a única saída para ser julgado com misericórdia. E que possamos nos apegar a cada dia mais, como sendo participantes dessa bênção, participantes da sua herança, participantes na sua família, como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados por nós e nos inseriu na vida eterna juntamente com eles. Se apegamos a Cristo, irmão, não existe nada além dele que possa um dia nos tirar da justiça de Deus. Feche os olhos e vamos orar.